O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a Rússia vai colocar as forças norte-coreanas em zonas de combate não especificadas a partir de 28 de outubro. Outras fontes sugerem que o primeiro contato pode ocorrer na frente de Kursk, na Rússia, embora não haja confirmação visual até o final desta edição. Inclusive, áudios captados pela inteligência ocidental sugerem uma preocupação dos militares russos para coordenar a logística linguística no campo de batalha, onde estima-se que para 3 a 5 soldados norte-coreanos, os russos vão precisar mobilizar um soldado apto para comunicação com os norte-coreanos. Enquanto isso, autoridades russas e norte-coreanas continuam a emitir declarações vagas, mas sugestivas, sobre a possível presença de tropas norte-coreanas no teatro de guerra ao lado da Rússia. Nos bastidores, Vladimir Putin tem supostamente exagerado sobre os avanços de suas tropas no Oblast de Kursk, buscando tranquilizar o público interno sobre a capacidade das forças russas em conter as incursões ucranianas. Em entrevista à TV estatal russa, em 25 de outubro, ele reiterou sua afirmação de que mais de 2.000 soldados ucranianos estariam cercados na região de Kursk, alegando que eles não percebem que estão cercados e que perderam o controle sobre suas unidades mais dispersas. Muito provavelmente, Putin pode estar se referindo ao saliente ucraniano ao norte de Malaya Loknia, onde fica claro no mapa o movimento de pinça das forças russas no terreno. No entanto, Putin omitiu que a saliência ucraniana no Oblast de Kursk se estende pela fronteira internacional, permitindo que as forças ucranianas transitem livremente em áreas sob seu controle. Além disso, as tropas de Kiev têm ampla iniciativa nos combates em Kursk, muito diferente do que acontece no resto do fronte, onde os ucranianos atuam mais na defensiva. Para desmoralizar, Vladimir Putin afirmou que as tropas de Kiev perderam um pouco mais de 26.000 soldados somente no último mês de batalha por Kursk. Já o comandante ucraniano, Oleksandr Syrsky, refutou as declarações de Putin, destacando que as tropas ucranianas continuam operando na região e tomando a iniciativa nos contra-ataques dentro de Kursk. Ele não comentou sobre as baixas ucranianas em Kursk, mas reportou perdas significativas para o lado russo, estimadas em mais de 17.800 militares desde agosto. Embora não seja possível verificar de forma independente esses números de nenhum dos lados, no contexto da guerra de narrativas, nos resguardamos a apenas transmitir as informações. No entanto, o discurso de Putin parece ser uma estratégia para justificar a dificuldade da Rússia em repelir as forças ucranianas e preparar o terreno para anestesiar a opinião pública quanto ao iminente envio de tropas norte-coreanas para apoiar a operação de retomada em Kursk. O mapa na tela mostra como está a incursão ucraniana no território russo de Kursk até 27 de outubro de 2024. O saliente ucraniano corresponde à área em azul e os avanços russos comprovados estão em vermelho. A área em laranja está em contestação por ambos os lados e não está claro sobre quem controla. Para os ucranianos, a zona mais delicada está ao norte de Malaya Loknia, onde os russos tentam fechar o cerco sobre esse saliente ucraniano. Ainda em Kursk, as forças ucranianas realizaram recentemente um ataque mecanizado reforçado em Glushkovsky Rayon, próximo a Novy Put, contra posições russas. Imagens geolocalizadas de 26 de outubro indicam que os russos recuperaram algumas posições a leste de Novy Put, mas os ucranianos ainda mantêm posições ao longo da fronteira. Elementos da 106ª Divisão Russa estão presentes na área, enquanto os combates continuam no principal saliente ucraniano no Oblast de Kursk, a linha de frente permanece inalterada.
Fontes russas reportaram batalhas em várias áreas ao redor de Sudza e Korenevo, com operações contínuas de ambos os lados. Nos bastidores da guerra, analistas sugerem que a economia e o esforço de guerra da Rússia estão sob crescente pressão, o que representará desafios cada vez mais agudos para a capacidade do Vladimir Putin de sustentar a guerra a longo prazo. Segundo analistas, a economia russa está em risco de superaquecimento devido a vários fatores, entre eles a competição pela rara mão de obra que resta no país, visto que os altos gastos militares forçam empresas a aumentar salários para competir com os ganhos dos militares. A força de trabalho e a capacidade produtiva estão quase esgotadas, enquanto políticas migratórias rigorosas agravam a falta de mão de obra no país. Por outro lado, Putin evita nova mobilização militar por seu alto custo político e econômico, mas isso pressiona ainda mais a economia em estado de guerra. Se confirmado, a recente chegada de tropas norte-coreanas e os crescentes custos da guerra podem indicar que a Rússia enfrenta um ponto de esgotamento econômico iminente, o que pode forçar mudanças estratégicas no conflito. Para se ter uma ideia da influência norte-coreana no conflito, o coronel ucraniano Yevgeny Romanov relatou que cerca de 60% da artilharia russa disparada em direção a Kharkiv provém da Coreia do Norte, sendo que relatos apontam que se tratam de munição de baixa qualidade. Também há indícios de uso de munições fornecidas pelo Irã, usado no fronte de Kharkiv. Nos mais de 1.000 quilômetros de trincheiras no teatro de guerra ucraniano, o principal avanço russo foi na região de Selidov, na direção de Pokrovsk, em Donetsk. Os russos trafegam tranquilamente por algumas ruas centrais da cidade e hastearam uma bandeira no prédio da Câmara Municipal em 27 de outubro, sugerindo controle sobre o centro da cidade. Relatos de militares russos afirmam que as tropas de Moscou estão limpando a área, mas ainda não há confirmação de controle total no oeste de Selidov. Imagens mostram avanços ao sul de Vizhnev, embora a presença russa dentro de Vizhnev também não tenha sido confirmada. As forças russas continuam ofensivas intensas a sudeste de Pokrovsk, envolvendo várias brigadas, incluindo a 114ª e a 1040-453ª, operando em áreas próximas, como Hirnik e Selidov. Enquanto isso, a cidade de Pokrovsk vai se preparando para um cerco russo, construindo fortificações. Segundo a inteligência alemã, o objetivo de guerra russo é conquistar toda essa parte em amarelo no mapa até o final de 2024, onde está localizado as grandes cidades de Pokrovsk e Kramatorsk, e que Moscou planeja acabar com a guerra conquistando essa parte em laranja do mapa até o final de 2026. Ou seja, conquistando toda a zona industrial da Ucrânia e a parte mais rica do país em recursos naturais. As forças russas estão adaptando suas táticas de ataques com drones para superar as defesas ucranianas. Um militar russo destacou o uso recente de drones Gerbera em ataques no oblast de Sumy, observando que esses drones são empregados na primeira de 3 ondas de ataque. Feitos de espuma de plástico,
Os drones Gerbera são difíceis de distinguir dos drones Shahed nos radares e voam em baixa altitude com o objetivo de confundir e distrair as defesas ucranianas. Isso abre caminho para os drones Shahed, que seguem nas ondas subsequentes, explorando possíveis lacunas na defesa aérea ucraniana. Embora a Ucrânia continue a manter altas taxas de abate de drones superiores a 50%, a tática russa parece ainda não estar em uma escala suficiente para impactar decisivamente o campo de batalha. Por outro lado, a Rússia está aumentando sua capacidade de produção doméstica de drones do tipo Shahed, o que permitiu intensificar os ataques com esses dispositivos. Um especialista militar ucraniano revelou que agora existem 3 variantes distintas de drones Shahed. Os produzidos no Irã, tipo M, os produzidos na Rússia com componentes iranianos, tipo I, e os fabricados inteiramente na Rússia, que é o tipo K. Como consequência, o aumento significativo na produção de drones Shahed pela Rússia é traduzido na intensidade dos ataques pela Ucrânia, com cerca de 1.334 drones lançados apenas em setembro. Essa capacidade ampliada de fabricação reflete um avanço estratégico na guerra, permitindo à Rússia manter ataques de drones em grande escala contra a Ucrânia, mesmo com o aumento nas tensões do Oriente Médio. As forças russas lançaram 80 drones, incluindo Shaheds e outros não identificados, contra a Ucrânia entre os dias 25 e 27 de outubro. A Força Aérea Ucraniana relatou que derrubou dezenas de drones sobre várias regiões. Houve relatos de ataques em Kiev no último dia, 25 de outubro, deixando um prédio civil parcialmente danificados. Odessa foi atacada em 26 de outubro e os ventos da guerra sopraram intensamente por diferentes regiões do país. O presidente Zelensky informou que, na última semana, a Rússia lançou 1.100 bombas planadoras, 560 drones de ataque e 20 mísseis de diferentes tipos contra a Ucrânia. Esse foi mais um boletim de guerra e, na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra. Открывай больницу! Заряженный! Заряженный ствол! Открывай больницу там! Давай, стреляй! Пуля не может!